Olá, você sabe o que é construir no invisível? Hoje, aqui no Forjando um Legado, vamos falar sobre como a gente pode construir a nossa vida baseada naquilo que está nos céus. Então, a gente convida a ficar comigo aqui, oramos juntos e vamos continuar nessa batida. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por tua presença em nossa vida, obrigado porque o Senhor é bom. E através do Senhor, da sua presença em nossas vidas, podemos construir no invisível, na fé que temos na tua presença, na fé que temos nas tuas promessas. Pai, obrigado por estar conosco, obrigado por nos abençoar no dia de hoje, que temos a capacidade de entender aquilo que o teu Espírito Santo nos fala nesse momento. Obrigado, Senhor. Então, pessoal, tudo bom? Ao Paulo aqui, bom dia. A gente muitas vezes pensa na nossa vida somente contando com aquilo que é palpável, com aquilo que é visível, com aquilo que nós enxergamos. Mas existe uma vida enorme, uma, um mundo invisível que nós acessamos, podemos ter acesso, podemos construir a nossa vida baseada nesse mundo invisível. Marcos, bom dia, tudo bom? Como é que fala a palavra para a gente aqui? Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a meu Pai, que está em secreto. E meu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Em Lucas 5:16 fala o seguinte: porém, ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus construiu seu ministério no secreto, antes de manifestar o poder em público. O que essas passagens nos trazem? A importância da oração, a importância da gente orar, entregando a Deus a nossa vida e orar em secreto. Por que em secreto? Porque quando estamos somente nós com Deus, a gente pode se abrir, pode abrir nosso coração, pode contar aquilo que nos incomoda, relatar os nossos anseios, as nossas dificuldades, pedir para o Pai aquilo que a gente precisa, aquilo que nós temos recebido como promessa. Então, a oração feita em secreto, ela constrói no invisível aquilo que a gente vai ver aqui no tangível. A oração feita em secreto, ela tem um poder de nos conectar com Deus de uma maneira muito próxima, é no secreto que a gente consegue sentir a presença de Deus com mais adequada à nossa realidade. Muitas vezes está num culto, está num grupo, numa oração, e é muito bom, a energia é muito boa, a gente sente a presença de Deus. Mas é no secreto que a gente consegue escutar e entender aquilo que ele está nos falando, sabe? É no secreto que a gente consegue perceber o Espírito Santo se manifestando, nos dizendo, nos traduzindo em pensamentos aquilo que o Pai tem para a nossa vida. Então, a oração em secreto ela tem um poder e ela transforma a nossa vida. A gente constrói realmente no invisível, naquele momento de oração, aquilo que nós vamos viver no nosso mundo real. Porque não que não seja real o mundo espiritual, é óbvio que é, né? Mas eu digo assim, a gente consegue construir no intangível, né? Naquele momento de oração, a gente consegue construir aquilo que nós vamos ver realizado aqui nesse mundo. Bom dia, Alexandre, tudo bom? Betinho, Ica, joia? O que significa construir no invisível? É uma vida de oração, né? A gente ter a capacidade de entregar para o Pai cada momento da nossa vida, entregar para Ele a oração, a conversa sincera com Deus. É a conversa que a gente tem no nosso carro, dirigindo, é a conversa que a gente tem no nosso secreto, seja no banheiro, seja no quarto, seja
no seu lugar de estar em intimidade com Deus, sabe? Ou caminhando no parque, ou caminhando na rua, ou dentro de um ônibus, não importa. É o seu momento de se concentrar e conversar com Deus. Esse é o secreto, sabe? Claro que quanto mais a gente conseguir ficar realmente sozinho para fazer isso, melhor na rua, no ônibus, no carro, não é o ideal. O ideal é a gente estar num lugar fechado, num quarto, num banheiro, num local que ninguém vai nos incomodar, e que a gente tenha aquele tempo de oração sincera, de entrega, de conversa com Deus. Sentar num banco de uma praça, contemplar a natureza, contemplar alguma maravilha de Deus, sabe? É muito, muito legal a gente estar num lugar assim, que a gente perceba a obra de Deus, e naquele local a gente consegue fazer uma oração de entrega. Então, construir no invisível é essa oração no secreto, sabe? Uma coisa que a gente pode praticar no secreto é estudar e meditar a palavra de uma maneira muito, muito nossa, né? Cada um tem a sua maneira de entender, de, de ler a palavra e perceber dela o que ela está nos trazendo. Então, essa oração que a gente faz no secreto, essa oração que a gente faz nós com Deus, ali no momento de intimidade com Ele, ela nos revela muitas coisas. E realmente a gente começa a construir, a partir daquele momento de entrega, começa a construir uma vida melhor para a gente, uma vida que a gente deseja viver. Tem algumas práticas, né, para isso. Seja o jejum, seja o silêncio. Ficar em silêncio é muito bom, né? Eu adoro ficar em silêncio, ficar quieto num canto, assim, ó. Ficar sozinho em algum lugar e em silêncio. E aquele momento de pensar, de introspecção, de conversa com Deus, de ficar, sabe? São poucos nesses momentos que eu consigo fazer isso na minha vida, porque é tão corrido, mas eu valorizo muito esses tempos de poder ficar sozinho, de poder ficar em silêncio, de poder ficar em contato com Deus, nesse construir junto com Ele. Por que isso é essencial, né, para o homem de Deus? Isso nos protege contra a hipocrisia, evita que a gente viva só de aparências, né? Porque, ó, tá aqui o Meet me chamando, não tem ninguém falando aqui no Meet. Você pode entrar no Meet também, tá, gente? A gente pode conversar junto aqui, pode trocar uma ideia, você pode perguntar coisas, a gente pode enriquecer mais essa conversa aqui com os comentários de vocês, beleza? Everson, Jolene, bom dia. A gente, quando ora de verdade, ora se entregando, ora nessa intimidade com Deus, a gente começa a perceber o quanto isso é importante e as aparências do mundo vão perdendo um pouquinho, deixam de ser relevantes, sabe? Então, essa oração em secreto, ela nos protege contra a hipocrisia de viver pela aparência, dá firmeza em tempo de crise. Quando a gente tem esse tempo de intimidade com Deus, a gente tem raízes, a gente tem a certeza das promessas que Ele está nos fazendo. A gente tem certeza da realização dessas promessas. Então, esse tempo de oração, de construção no invisível, ele nos permite ter essa tranquilidade para enfrentar qualquer crise. Esse tempo também de intimidade nos gera autoridade espiritual. A gente começa a declarar aquilo que realmente a gente quer que aconteça. A gente começa a declarar com a nossa boca e falar aquilo que a gente quer ver acontecer. Isso gera autoridade espiritual. O inimigo vê a nossa palavra, vê o que nós estamos falando, ele ouve o que nós estamos dizendo. Isso fortalece a nossa autoridade espiritual. Orar em secreto, declarar em secreto, é uma forma de construir de verdade aquilo que a gente quer nesse mundo. Declare em voz alta aquilo que você quer. Declare: eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou uma pessoa que vai alcançar tal resultado. Eu vou conseguir tal resultado. Eu vou ter tal situação na minha vida resolvida. Declare aquilo que você quer. E declare em voz alta, no seu secreto.
Construa o seu invisível. Construa a sua vida declarando aquilo que você quer realizar na sua vida. Esse tempo de intimidade, né, de construção no secreto, constrói também uma identidade verdadeira. Constrói a nossa relação, a nossa identidade em Cristo. A gente começa a ter uma vivência com Ele. Esse tempo em secreto ele é fantástico, sabe? Tem um trecho do Bill Johnson que eu quero compartilhar com vocês. Se você valoriza mais a presença de Deus em secreto do que a aprovação dos homens em público, ele vai te contar mais coisas. O secreto é o lugar onde a unção é desenvolvida. Bill Johnson. Interessante isso, né? Se você valoriza mais a presença de Deus em secreto do que a aprovação dos homens em público, ele vai te contar mais coisas. O secreto é o lugar onde a unção é desenvolvida. Deus valoriza o nosso tempo com Ele. Ele valoriza a nossa entrega a Ele. Ele nos confia mais coisas. Como é que a gente pode criar esse tempo, né, de construção no secreto? Marta, bom dia. A gente pode, primeiro, definir um horário, né? Tem um horário para isso. Que hora você pode estar em secreto? Que hora você consegue estar sozinho em algum lugar? Seja chegando mais cedo no trabalho, seja saindo mais tarde do trabalho, seja em casa, num momento que você possa estar sozinho, seja algum local, alguma festa, algum lugar que você consiga ter um tempo com Deus. Define esse lugar e define esse horário. E comece a construir essa relação com Ele no secreto. Escolha um livro, né, ou mesmo a Bíblia, para mergulhar e ler, e pedir antes de ler, para Deus te orientar e para te mostrar, através daquela leitura, aquilo que Ele quer te contar. Né? Às vezes a gente lê alguma coisa aleatoriamente, mas se a gente for intencional na leitura e pedir para que Deus nos mostre, através daquela leitura específica da Bíblia, aquilo que a gente quer, aquilo que Ele tem para nos entregar, nós vamos perceber Ele falando conosco. Seja a Bíblia, seja até um livro, outro qualquer que tem uma visão mais cristã, né? Um livro desses autores mais conhecidos, como Bill Johnson, Bill Barton, tantos, né? Tantos, Thiago Brunet, tantos autores que têm vivência cristã e que têm livros muito bons, né? Joyce Meyer, enfim, tem muitos autores bons. Então, uma leitura de um livro como esse, direcionada, ou seja, uma oração intencional antes de começar a leitura, nos revela muitas coisas. Esse tempo com ele, local, horário, livro, isso nos traz, são ferramentas que nos favorecem conseguir a resposta, a mensagem, a conversa que a gente quer ter com Deus. Pratique algo no secreto. Faça alguma coisa sem que ninguém saiba. Jejue sem que ninguém saiba. Faça um ato de generosidade que ninguém saiba que você fez. Faz alguma coisa de bom para alguém sem que ninguém saiba que você fez. São atitudes que a gente começa a ter com Deus, sabe? Faz alguma coisa e não conta para ninguém que você fez algo de bom. É uma forma de se aproximar também dele e de receber mais presença dele na tua vida. E anote o que Deus te falar. Faz a leitura, então faz a oração, pega o livro, lê, e aquilo que te vier de mensagem, você entende que é a mensagem de Deus, anote no caderno. Vai fazendo essa prática de ter o momento, ter o local, ter o livro e anotar aquilo que te vem. Você vai se impressionar com a quantidade de coisas que você retira dessas palavras que você lê e das sensações que você recebe ao fazer isso. E ao longo do tempo, se você passar algum tempo fazendo isso e reler as suas anotações depois de um mês, você vai ver que muitas coisas se repetem, muitas coisas começam a fazer sentido na tua vida. Você começa a entender Deus falando contigo. Isso é maravilhoso. A gente começa a ter as promessas de Deus sendo entendidas. E a promessa de Deus se cumpre. Então, é uma prática de construção no invisível.
Construa no seu invisível, construa no secreto. Você vai ver o quanto esse tempo de relacionamento com Deus vai te fazer bem, vai te fazer crescer, vai te fazer prosperar em todas as áreas da tua vida. É impressionante como isso funciona de verdade. Eu quero fazer uma oração, tá, com vocês. E antes disso aqui, eu quero ler uma coisinha aqui. O que importa é que quem constrói no invisível nunca é abalado no visível. Olha só que interessante. Quem constrói no invisível nunca é abalado no visível. Quem tem a relação com Deus nunca é abalado na sua vida normal, na sua vida do dia a dia, na sua vida de trabalho, de relacionamento, porque esse tempo com Deus nos favorece ficar fortes, nos torna fortes, nos torna alinhados com o propósito dele na nossa vida. E aí as situações do nosso dia a dia não nos abalam mais. Então, pratique, né? Faça uma experiência, tenha o seu tempinho com Deus. Pode ser 10 minutos, 15 minutos, mas tem tempo de encontro com Ele. Todos os dias da sua vida, ache um local para isso, ache um tempo para isso, e você vai ver que você começa a ter uma começa a fluir as coisas da tua vida. As coisas começam a andar, tudo começa a prosperar. E é impressionante como Deus opera na nossa vida quando a gente se entrega para Ele nesse tempo secreto. Gente, tenham um bom dia. Eu quero abençoar vocês no dia de hoje. Quero que vocês tenham um dia maravilhoso. Vocês hoje tenho certeza, vão conseguir pensar num tempo e num local para fazer esse encontro no invisível com Deus, esse tempo de entrega, esse tempo de oração. E eu quero que no dia de hoje vocês entendam que será um dia maravilhoso, um dia próspero, de muita fartura, de muita abundância, de muitas realizações na tua vida. Eu abençoo o dia de vocês no dia de hoje. Pai amado, obrigado por esse encontro, obrigado por esse tempo, obrigado porque a gente pôde entender um pouco daquilo, do quanto é importante a tua presença e quanto é importante nós entregarmos um pouco da nossa vida a ti, consagrando, orando, estando em presença contigo no secreto. Obrigado, Senhor. Tenha um bom dia, pessoal. Tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia cheio de realizações, com muita alegria, muita saúde e muita disposição. Amém? Tchau, tchau.